Bom dia, turma. Continuando nosso capítulo 11 da Antiguidade para a Idade Média. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a Idade Média, onde a Idade Média ela é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Ela foi conhecida por muito tempo como um período chamado Idade das Trevas, mas isso não é real, porque houve grande desenvolvimento aí da cultura nesse período. Esse período aí de Idade Média é do século V ao século XV. Tem uma divisão de alta e baixa e tudo começa com a queda do Império Romano. O Império Romano ele terá aí 3 motivos para a sua crise, que é o fim da expansão do Império, as pessoas começam a migrar para os campos, o Estado torna-se mais fraco e acontece aí as invasões dos bárbaros. Então, isso eu estou fazendo uma pequena revisão do que vimos aí na semana passada sobre essa transição, né, da antiguidade para o Império Romano. E esses bárbaros, a gente vai chamar de germânicos, né? Eles irão invadir, a gente viu no mapa aqui, a parte ocidental. A parte oriental não houve invasão, então o que o imperador de Roma vai fazer? Vai transferir a capital do Império Romano do Ocidente para o Oriente. O Ocidente tinha Roma como capital e agora no Oriente tem Constantinopla. Isso tudo a gente viu na semana passada, né? E a parte da Europa, no caso do Ocidente, irá virar aí vários reinos germânicos, né? Que nós vimos os francos, os ostrogodos, os vândalos e etc, né? E esses grupos, eles não têm essa organização que antes tinha nesse território a partir do Império Romano, né? O Império Romano ele é transferido para o Oriente, mas a religião católica continua aí presente junto com esses povos. Mas eles têm um outro tipo de religiosidade, né? Eles eram aí politeístas. Passam a conhecer o cristianismo e passam aí a se converter a essa nova religião, né? E o que vai acontecer depois? A gente vai ter aí o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, como eu falei, tinha capital em Constantinopla, né? E esse império ele trocará de nome. Ele será chamado Império Bizantino, como está aqui marcado. Império Bizantino. Ele terá um outro nome, né? É uma região muito importante, porque essa região aqui, ó, divide a Ásia e a Europa, tá? Entre esses 2 continentes. Então, é importante para o comércio, né? Vimos também sobre a cultura, a arte bizantina, os mosaicos, né? Os mosaicos são muito famosos aí, porque é um mosaico que vai dar a ideia dessa imagem aí no final do capítulo, né? E também o direito romano que foi instituído aí dentro desse império. Esse direito romano é aí trazido do Império Romano. Hoje a gente vai falar aí de um outro lugar, uma outra religião que está surgindo, né? Que é o Império Islâmico. O Império Islâmico são aquelas pessoas que a gente fala que são os muçulmanos. Então, é a partir de hoje, na página 288, a gente tem aí o Império Islâmico, que são as pessoas que têm a religião chamada islamismo. Isso tudo começou no século VII, lá na Arábia, né? Os povos árabes se unificaram em torno de uma mesma religião.
Então, aí a religião é o islamismo. A gente pode falar que a pessoa é muçulmana, também é da mesma religião. Eles têm um profeta, uma pessoa que iniciou toda essa religiosidade, que foi o profeta Maomé. Maomé, ele vai fundar essa religião na cidade de Meca, né? Ele nasceu em Meca. Meca está lá na Península Arábica e no ano de 570 Maomé nasce. Ele vai ter uma visita aí do anjo Gabriel. Aquele mesmo anjo que vai visitar Maria, lá para dizer que ela vai ser aí a mãe de Jesus, esse mesmo anjo vai visitar aí Maomé e vai recitar aí versos. E esses versos serão escritos e colocados no livro sagrado desta religião, que é o Alcorão. Então, fazendo uma comparação, tem um profeta, que é Maomé, na religião islâmica. No cristianismo, a gente tem um profeta maior que Jesus Cristo, né? Eles têm um Deus maior que se chama Alá. Ó, pregava que todo muçulmano deveria assumir o compromisso com Alá, que era o nome do Deus islâmico. E tem um livro importante que é o Alcorão. E na religião cristã tem a Bíblia, né? Então, o que Maomé pregava, né? Era esse compromisso com esse Deus islâmico, ele é chamado de jihad. Então, os fiéis têm o dever de se dedicar à sua religião e defendê-la, princípio que ajudou aí a impulsionar o islamismo. A gente está falando do Oriente Médio, num território ao lado da África e ao lado da Ásia, no meio ali da África e da Ásia, aonde surgiu essa religião. A partir daí, ela vai se expandir, né? Então, a Maomé vai promover a unificação religiosa e proporcionando a formação também de uma unidade política. O que é isso? O líder da religião é também o líder político, né? Que vai organizar aí a política do país. Um poder centralizado aí nas mãos dos seus sucessores. Eles vão criar um exército bem organizado para expandir o seu território. Então, dessa maneira, nos séculos seguintes, depois da morte de Maomé, né, eles vão conquistar aí o restante do Oriente Médio, o norte da África, partes da Península Ibérica, Ásia Central e Índia. Olha como se expandiu, né? Então, vou mostrar aqui no mapa onde surgiu a religião. Tá aqui, né? A religião surgiu neste pedacinho aqui que eu fiz a bolinha que vocês estão vendo aí, né? Essa bolinha verde, deixa eu ver se eu consigo trocar a cor da bolinha. Eu acho que não consigo trocar a cor da bolinha, porque o mapa já tem verde, vou botar ela de vermelho. Ih, mas não está marcado. Então, não consegui trocar a bolinha. Acho que consegui agora. Então, a gente tem aqui onde surgiu aí, ó, época de Maomé. Aqui Maomé nasceu em Meca. Então, quando Maomé estava vivo, ele pregava por essas bandas aqui e aí, depois da morte dele, começa aí a expansão da religião. Os primeiros califas, eles expandiram aí para o restante do Oriente Médio e para um pouquinho da África. A gente sabe aqui, ó, que o Egito está localizado na África, né? E depois temos aí a parte laranja, que é uma continuidade da expansão. Aí chega a Índia, a Ásia Central, a Índia, o norte da África e a gente tem aqui a Península Ibérica. A Península Ibérica já é na Europa. A Península Ibérica hoje é onde é Portugal e Espanha. Olha como essa religião se desenvolveu, né? Mas
Hoje em dia, essa religião é um pouco polêmica, né? Vamos ver o que está dizendo aqui sobre essa religião hoje em dia. Hoje em dia, essa religião, ela é assim vista com muito preconceito. Por quê? Porque ela tem alguns de seus integrantes que praticam o terrorismo. O terrorismo, o que que é? É uma ação de violência física praticado contra cidadãos para alcançar determinado objetivo político ou religioso. Então, esses atos terroristas machucam, matam pessoas inocentes, mas a gente não pode ver essa religião como sendo aí todos os integrantes são terroristas. Claro que não, né? Esse grupo aí, ó, são grupos radicais, né? Que usam a religião para justificar aí parte das suas ações. Para vocês terem uma ideia, a maioria da comunidade islâmica é totalmente contra atos terroristas, né? Não se deve aí colocar religião para justificar uma ação, esse tipo de ação. E isso nem está aí no livro deles aqui. O livro deles sagrado é o Alcorão. Há diversos ensinamentos favoráveis à paz e à tolerância e não de morte, né? De ser radical nesse sentido aí, né? Com certeza vocês sabem e já ouviram falar de atos terroristas, né? Aquele avião que explodiu lá naquela torre dos Estados Unidos e a torre caiu. Isso aí foi um grupo islâmico terrorista, radical, né? E outros mais, né? Então, o muçulmano, ele acaba se tornando vítima de preconceito, porque acha que todo muçulmano vai aí praticar um ato terrorista. Aí começam as campanhas aqui, ó. Conheça um muçulmano, combate o preconceito. Escolas públicas em Paris tendem a combater aí o antissemitismo e islamofobia, né? Isso aqui, esses nomes quer dizer antissemitismo é aversão aos judeus, islamofobia é aversão a quem é islâmico e assim vai, né? Então, isso é a nossa um dos nossos temas de hoje. O outro é esse comércio na Idade Média. Como é que está o comércio na Idade Média, né? A gente sabe que o Império Romano criou estradas dentro do seu império para poder circular pessoas, mercadorias, comunicação entre uma colônia e outra romana. Então, a gente sabe que um dos motivos da Idade Média foi aí o processo de ruralização. As pessoas estavam indo para a área rural por causa das invasões bárbaras. Mas será que lá na área rural tem comércio? Né? É isso que a gente vai ver aí, porque os centros urbanos aí não são tão relevantes agora, né? Então, nesse período aí, ocorreu sim uma diminuição na circulação de moedas. Houve aí um enfraquecimento do comércio. Mas isso não quer dizer que o comércio acabou. Não, o comércio não acabou, ele apenas diminuiu, né? Então, aquele Império Bizantino que a gente viu lá, né? Ele dominava aí o mar Mediterrâneo, ele isolou aí a parte ocidental da oriental, né? E aí isso vai beneficiar a Península Itálica. Vamos lembrar que a Itália é aquela botinha lá na Europa. Então aquela botinha está dentro do mar Mediterrâneo. Então vai facilitar aí este território da Península Itálica, sendo aí a principal via de importação dos produtos orientais. Esses produtos chegam na Itália e depois a Itália é distribuído. Na Idade Média, jamais o mar Mediterrâneo foi um mar deserto, um mar um mar sem ser navegado, né? Um mar que não passava aí mercadorias. Isso nunca aconteceu. Então, o comércio interno se viu limitado, mas não paralisado. É isso que eu estou falando aqui, né? Se a dificuldade de produção de um lado restringiu a trocas e geram aí poucos excedentes, do outro lado tornava necessário
que uma região com problemas temporários procurasse determinado produto básico em outra, e por isso o comércio não diminuiu, né? Quer dizer, apenas diminuiu, não acabou. E aqui a gente tem as rotas comerciais da Idade Média. Olha quantas rotas comerciais por dentro do mar, por fora, por terra. Então, a gente percebe que o mar Mediterrâneo ajudou aí o comércio, não acabou o comércio durante a Idade Média. As rotas comerciais estão aqui, presentes, ok? Então, agora vamos para a página 291 aí, para a gente fazer a nossa atividade de hoje. Até a próxima aula.